debate aqui vai ser filantropia familiar, enfrentamento de causas invisibilizadas. E eu convido ao palco Ilana Mineve, presidente do Conselho de Administração da Bemol. Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta e conselheira do Movimento Bem Maior. Filipine Vernes, gerente sênior de parcerias internacionais da Charities Aid Foundation. E o moderador, Luciano Cerqueira, coordenador de projetos da Samambaia Filantropias. É um prazer ter vocês conosco. Pode começar. Alô, alô. Primeiramente, bom dia a todos e todas e todes. Meu nome é Luciano Cerqueira e eu sou coordenador de projetos da Samambaia Filantropias. Eu sou um homem negro de 1,72 m, pouquíssimos cabelos, um óculos de armação tartaruga, estou vestido com uma calça azul marinho, uma camisa social azul clara e um blazer cinza. Bom, quando a Paula me convidou para essa mesa, eu fiquei pensando, muitas pessoas vão achar que vão ouvir sobre um tema novo, né? E eu, rapidamente, assim, na minha mente, lembrei. É um dos temas mais antigos que nós temos para tratar na humanidade. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que as famílias com seus excedentes fazem isso há séculos. Fazem isso há séculos, né? Doar para quem precisa, instituições e pessoas. O que tem de novo agora? O que mudou? Acho que mudaram 2 pontos fundamentais para a gente falar de filantropia familiar. A visibilidade. As famílias hoje não fazem como 1.300, 1.400, 1.500, que doavam e queriam ser diferenciadas na sociedade. Hoje, muitas famílias que doam, famílias e pessoas, elas querem até ficar anônimas. Então, esse é um ponto fundamental de se repensar a filantropia familiar. E o segundo aspecto são os temas. Né? De lá até os dias de hoje, e isso mudou pouco, são 3 grandes temas trabalhados, né? Saúde, educação e combate à fome. Temas fundamentais, sem dúvida alguma, que, infelizmente, no Brasil, como nós vimos na mesa anterior, ainda precisam ser trabalhados. E o que nossas instituições, estão fazendo de diferente nisso? Nós acabamos por pegar temas que se complementam a esses, que não são concorrentes a esses temas. Nós trabalhamos com temas que são concorrentes. Então, nessa mesa aqui hoje, vocês vão ouvir histórias sobre filantropia numa perspectiva bem diferente, em áreas que vocês nem imaginavam que fosse possível fazer uma filantropia familiar, que muitas pessoas não querem fazer. Para a gente começar essa conversa, eu passo a palavra para a Luciana Temer, para ela contar para a gente como é que está o trabalho dela nessa área. Obrigada, Luciano. Obrigada, Paula, pelo convite do IDES. Bom dia a todos e todas. E eu queria começar pela fala que foi feita aqui por aquele moço de Alagoas, que tão bem colocou a questão do sim, a fome é urgente, é física, né, ponto zero ali, as pessoas morrem de fome, então, mas não é só sobre fome. Também a educação, que é um dos maiores investimentos sociais que nós temos no Brasil, e que é fundamental, é super importante, ela é feita sob uma lógica tradicional do que é a educação. A senhora ainda falou da questão das habilidades socioemocionais, que começa agora a ganhar contornos mais claros, né, dos últimos tempos, mas a lógica conteudista da educação ainda é uma coisa muito permanente. Há 7 anos, eu fui convidada pelo Eli Horn, um grande filantropo empresário, para fazer uma conversa com ele. Eu estava saindo da Secretaria de Assistência Social, onde eu estive à frente da pasta por 4 anos, na gestão do Haddad, e ele me convidou para fazer uma conversa sobre meninas escravas sexuais. Essa era a conversa. Ele queria montar um trabalho qualquer que enfrentasse a questão das meninas escravas sexuais.
Obviamente, eu conheci um pouco do tema, eu fui delegada de polícia, enfim, eu trabalhei em alguns momentos na gestão pública, eu conheço vulnerabilidade social. E o que eu disse para ele naquele momento? Eu disse, doutor Eli, realmente a violência sexual infantil, exploração sexual, é uma questão muito triste, muito dura, mas é uma questão residual. Por que o senhor não escolhe trabalhar com uma questão mais estrutural? Como a fome, não é? Como a educação, como a saúde, como a violência contra a mulher, violência doméstica. E ele me respondeu o seguinte, por que ninguém fala deste assunto? Eu adorei essa resposta e aceitei o desafio. A gente montou um Instituto Liberta há 5 anos, que é um instituto de awareness, de conscientização sobre o problema, de mostrar para a sociedade a dimensão deste problema, que aquele dia eu não sabia, não é? Que eu fui aprender ao longo desses 7 anos, e hoje eu sei, e queria repartir um pouco com vocês aqui, e também com advocacy junto aos governos. Então, a gente tem 2 frentes, que é uma awareness da sociedade, para entender a dimensão do problema, e se incomodar, porque acho que pouca gente nesta sala, com todos os problemas sociais, se incomoda verdadeiramente com a questão da violência sexual infantil. Não é? Pontualmente, mas não é uma coisa que está no registro. Enquanto na sociedade não está permanentemente no registro desconfortável, ela não provoca o governo, não pressiona o governo, que é o produtor de políticas públicas que, de fato, são capazes de transformar essa realidade. Então, eu vou trabalhar com alguns dados aqui com vocês. Nós temos no Brasil, são dados oficiais, tá? Publicados no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São mais de 5 crianças de menos de 13 anos estupradas por hora no país. Portanto, enquanto estivermos trabalhando aqui neste dia, muitas meninas e meninos de menos de 13 anos estarão sendo estuprados neste país. Isso é dado policial. Um outro dado, que este já é horroroso, é de que isto é apenas 10, 11% do que nós sabemos, do que é registrado. Nós temos pesquisas do IPEA, do Datafolha, mostrando que isto representa cerca de 10% do que realmente acontece. Tem um outro dado importante, que é evasão escolar. A gente está falando de educação. Tem um estudo do IBGE que mostra que 6 entre 10 mães adolescentes não estudam nem trabalham, né? E entram, obviamente, nesse ciclo de violência. Mas o que tem a ver gravidez na adolescência com violência sexual? Vocês sabiam que nós temos cerca de 21 mil meninas dando à luz no Brasil todo ano com menos de 14 anos? De novo, isso do que é registrado. Então, e que para a nossa legislação, qualquer relação com menor de 14 anos é estupro. Então, a gente está falando de um contexto, eu estou jogando aqui alguns dados. Existe um estudo do Banco Mundial que mostra que o Brasil deixa de produzir 3,5 bilhões de dólares anualmente em razão de gravidez precoce. Eu não estou falando de um problema pontual, residual, como eu disse para o doutor Eli, no primeiro dia que a gente conversou. Hoje eu sei que a violência sexual infantil, ela está na base de muitos problemas. Você pode dar comida, é importante que você dê comida, fundamental. Não é? Mas tem toda uma outra questão que você precisa trabalhar. E a prevenção à violência sexual infantil, mais de 70% dos estupros acontecem na casa da vítima, tá? Então, eu não estou falando de pessoas na rua, eu estou falando de casas das vítimas. Eu estou falando de uma violência que pode ser evitada. E o Liberta trabalha não para prender abusadores, porque isso já está no radar de todo mundo quer prender abusadores. Nós temos que ser um país que não permita que as crianças sejam abusadas. Isso tem a ver com educação, isso tem a ver com prevenção, isso tem a ver com fortalecimento de crianças e adolescentes. Só que isso só vai acontecer quando a gente tiver, este problema estiver de fato visível, desconfortável, e todos nós, na hora de dormir, pensamos, bom, 24 horas, quantas crianças foram estupradas hoje no país? Qual é a minha responsabilidade nisso? E a sua responsabilidade é olhar para isso com coragem, ajudar a repercutir esta fala e pressionar por políticas públicas de prevenção. Educação sexual nas escolas é o mínimo que a gente tem que ter para ajudar crianças e adolescentes a se prevenirem da violência sexual, que é intrafamiliar na maior parte dos casos. E é isso. Essa foi a ousadia do Eli. E com todo o meu desconhecimento,
eu tive coragem suficiente de aceitar o convite dele. A gente está aqui há 7 anos produzindo dados e trazendo awareness para a sociedade. Só isso pode, de fato, transformar essa triste realidade. Obrigado, Luciana. Que bom que você teve essa ousadia de aceitar esse convite e trouxe para nós dados que nos alarmam, ficamos muito chocados, mas que é isso, os dados eles precisam ser expostos para que a gente possa agir, né? Eu vou passar a palavra para a Ilana, e ela vai contar um pouco para a gente como é que é no trabalho dela na filantropia e um pouquinho do contexto também da filantropia no Amazonas. Bom dia a todos, uma alegria estar aqui. Obrigada, Uídes, pelo convite para falar sobre ousadia. E eu, quando fiquei refletindo o que ia falar, dizer, ousadia já é estar na Amazônia. Tudo na Amazônia é bastante ousado. As distâncias são grandes, os desafios são enormes. Mas eu venho de uma família empresária que atua na Amazônia Ocidental. A nossa família imigrou do Marrocos por ousadia, por volta de 1890, em busca do ciclo da borracha, e passado um tempo isso não deu certo e tiveram que se reinventar inúmeras vezes. Mas essa paixão amazônica ela é um tema da nossa mesa de jantar familiar e percorre em todos os eixos do negócio e da família. Então, meu avô, ele foi um grande amazonólogo e um dos fundadores da empresa, e ele sempre escreveu vários livros, e ele colocava na dedicatória: aos meus netos que irão crescer, trabalhar e viver na Amazônia do século XXI. Então, isso foi bastante cultivado dentro da nossa família. Então, aqui estamos hoje na 3ª geração fazendo esse trabalho. E falando de ousadia, ele sempre dizia, para a Amazônia se desenvolver, ela precisa estar pautada em 4 paradigmas. Economicamente viável, socialmente justa, politicamente equilibrada e ecologicamente adequada. Então, você conseguir combinar esses 4 ingredientes para o sucesso da Amazônia é difícil até hoje, mas ele fez essa frase em mais ou menos 1980 e continua um tema bastante relevante. A Amazônia fica na região norte, 45% do território, 9% da população, 6% do PIB. Piores índices de educação, informalidade, uma série de desafios, modelos de negócio complexo. Está aqui o Mariano ouvindo e sabe bem desse tema, não é, Mariano de Desan? Então, como que você olha para esses 25 milhões de pessoas que estão espalhados pela Amazônia? A maioria das pessoas tem um olhar de helicóptero, olha pela copa da árvore e vê tudo verde e vê rios, mas é necessário descer e baixar nas raízes e olhar essas 25 milhões de pessoas que moram, que buscam prosperidade. Assim como as pessoas no Sudeste querem uma educação para os filhos, querem saúde, na Amazônia também. E aí tem essa questão ambiental que todo mundo olha e diz, não, temos que proteger a Amazônia. Mas como desenvolvê-la de uma forma sustentável? Como cuidar das pessoas que ali habitam? E aí, pensando em qual projeto talvez fosse mais interessante compartilhar sobre a ousadia, nós temos hoje no Amazonas cerca de 500 mil indígenas, que é uma situação bastante invisibilizada em determinados aspectos, dado que a população jovem sofre de baixa autoestima, falta de perspectiva de vida, nível alto de alcoolismo. Então, como você trabalhar essa causa dentro de um estado onde a população indígena é tão relevante? Nós temos um projeto de arquearia indígena, junto com a Fundação Amazônia Sustentável, onde jovens de mais de 45 etnias passam por um processo de seleção. Eles crescem utilizando arco e flecha para se alimentar, para se defender, e por que não transformar isso num esporte? Por que não ter um atleta de origem indígena competindo uma Olimpíada? Certamente tem um simbolismo muito grande para o Brasil, se um dia a gente conseguir alcançar essa meta de trazer. Então, o projeto consiste em trazer esses jovens das aldeias, eles têm educação, estudam na Vila Olímpica, e através desse projeto, hoje já tem mais de 73 medalhas conquistadas por esse público. Temos um atleta que faz parte da seleção brasileira de arco e flecha, e o nosso sonho continua sendo aí a medalha numa Olimpíada, por acreditar bastante na importância disso.
Ligando isso à estratégia da nossa organização, a gente entendeu que tinha uma oportunidade de engajar na empregabilidade indígena. Então, hoje, dentro da Bemol, a gente contrata e tem esse olhar bastante cuidadoso para o acolhimento, para a integração desses colaboradores, como parte da nossa cultura cabocla e do orgulho que a gente tem de estar na região amazônica e entender a importância disso. Acho que eu já passei do meu tempo, ainda tenho mais uns 2 minutos. E aí eu vou compartilhar um projeto de ousadia da 4ª geração da família. Eu tenho um filho, aquela mãe vai ficar orgulhosa, mas ele gosta bastante do tema de bioeconomia, e fazendo uma pesquisa com uma professora de fungos, a nossa maior especialista em fungos na região, ela contou para ele que a maior parte dos alunos indígenas que faziam mestrado ou doutorado não conseguiam escrever suas teses na língua deles, porque os teclados não tinham os diacríticos para que eles pudessem escrever. Portanto, as pessoas nas suas comunidades não conseguiam ler o material, não conseguiam ter acesso à informação, e eles tinham que escrever em português, assim como eles tinham que escrever mensagens no WhatsApp em português. Ou gravar áudios. Agora, você imagina uma comunidade no meio da Amazônia, você ter que mandar um áudio pelo WhatsApp se você quiser manter a sua identidade. O áudio não vai chegar nunca. A gente não tem 4G, 5G no meio da Amazônia. Então, 2 jovens de 17 anos desenvolveram um teclado digital com os diacríticos indígenas, e hoje esse material está circulando em todas as comunidades, e hoje isso tem proporcionado mais educação, mais conexão e mais orgulho da própria cultura individual de cada comunidade. Ilana, muito obrigado. Eu queria agradecer a ousadia da sua família de ficar no Amazonas e ajudar no desenvolvimento de uma área que tem tantas necessidades, mas eu tenho certeza que o tamanho das necessidades está sendo até pequeno frente ao número de pessoas, né, que estão tentando reverter esse quadro. Agora, passar para a Filipine, a gente gostaria de ouvir, Filipine, qual é a tendência internacional que você tem visto de financiamento de causas invisibilizadas, causas que têm pouco apelo? Appeal. Eu acho... Tá ligado, certo? Ok, obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui. Muito obrigada à nossa parceira IDES por nos juntar todo mundo. Eu sou a Filipine. Antes de começar, eu tenho olhos verdes, eu tenho cabelo marrom, eu tenho 1,81 m e eu estou utilizando um vestido verde floral. E na nossa fundação, nós somos do Reino Unido, temos a nossa sede lá, temos operações nos Estados Unidos e no Canadá, e nós somos líderes em termos bancários. E nós existimos para fazer a conexão entre instituições, indivíduos e organizações e governos e entidades sociais. Isso para criar uma sociedade justa para todos. Estamos operando há 99 anos e nós queremos juntar todo mundo para colaborar. Nós temos um grande alcance internacional e nós distribuímos fundos por todo o mundo. E no último ano financeiro nós distribuímos mais de 1 bilhão de libras para mais ou menos 160 mil organizações diferentes em países diferentes. Mas tem muito mais que precisa ser feito. No Reino Unido nós trabalhamos com mais ou menos 3 mil indivíduos muito ricos e suas famílias, e é um prazer fazer parcerias com famílias para inspirar essas doações. Agora, você falou sobre a filantropia familiar, que não é um conceito novo, realmente tem um histórico muito novo, e nós temos esse desenvolvimento em vários países. E só no Reino Unido, as 150 fundações familiares dão mais ou menos 2,5 bilhões todos os anos, de libras todos os anos. Mas precisamos fazer mais. Estamos pensando sobre a transferência da riqueza, né,
que vai acontecer entre as gerações nas próximas 2 décadas, a importância e as oportunidades são muito grandes. Então, o que seria a filantropia familiar? Como é que nós vemos através de nossos clientes? Pode assumir várias formas em relação ao veículo de doação, os fundos dados das fundações familiares para programas ou para negócios familiares, independentemente do mecanismo, a motivação que nós vemos para a filantropia familiar, esse reconhecimento, e isso é dar de volta para as comunidades nos países de onde elas são, e lidando com essa necessidade dentro dessa comunidade. Nós vimos uma mudança entre as famílias com as quais nós trabalhamos, de como elas dão, e hoje as famílias internacionais, elas estão saindo das linhas convencionais da filantropia e as práticas que tradicionalmente têm sido utilizadas. Então, indo além dessas doações tradicionais ou dando suporte a ONGs, tem a ver com parcerias com as organizações locais que estão no local, que têm o conhecimento, as comunidades que nós ouvimos hoje, e realmente assumindo esse risco para mudar a forma com a qual estão investindo e a forma com a qual estão doando. E tem só as pessoas que estão aqui, você precisa achar novas formas de trabalhar com consultores, como, por exemplo, a Charity Day Foundation, e também utilizar o seu conhecimento. Você é o especialista local na sua área. E nós prevemos que esse aumento da propensidade à inovação e tolerância de risco, isso vai continuar, especialmente com a próxima geração, que está chegando, que está sendo incluída na estratégia filantrópica, assim como a sua família, né? O seu filho, ouvindo ele. E um dos benefícios da filantropia familiar seriam as gerações sendo capazes de compartilhar suas opiniões, seus conhecimentos e realmente ter essa discussão e essa conversa entre as gerações diferentes. Se você for um filântropo individual, você não tem necessariamente esse benefício. Com relação ao Brasil e a quantia que é dada para o Brasil e entendendo como os internacionais estão realmente dando suporte ao Brasil, e o Brasil está nos top 10 entre os países que recebem doações. Nos últimos 2 anos, 14 milhões de libras foram distribuídas do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Canadá para o Brasil, mas isso é uma proporção pequena quando você pensa no número de pessoas brasileiras que estão morando no Reino Unido e nos Estados Unidos. Então, tem 1,9 milhões nos Estados Unidos e 120 mil no Reino Unido, de brasileiros morando lá. Então, como é que nós podemos trabalhar juntos como organizações de sociedade civil, como filântropos, para realmente estimular mais doadores a fazer mais? Eu acho que a resposta pode ser de 2 formas. Primeiro, como nós acessamos esses doadores. Em segundo lugar, como nós podemos claramente articular a necessidade de soluções para esses filântropos familiares que querem arriscar e querem investir. Então, nós realmente estamos abertos a fazer parcerias com qualquer um que tiver interesse. Queremos ouvir de vocês sobre as suas necessidades, como isso deve ser comunicado para os filântropos familiares. Vocês são os especialistas, mas como é que nós trabalhamos com os diplomatas no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá? Como é que nós trabalhamos com governos? E nós falamos com eles para ter acesso aos doadores e às redes que eles têm. Então, nós realmente estamos tentando entrar com essa comunidade da diáspora, mas não sozinhos. Nós precisamos fazer com os especialistas locais e, portanto, a minha chamada aqui hoje é para sermos audaciosos, para criar novas colaborações e parcerias, e para as famílias é para empurrar esse limite, não é? E assumir o risco. Obrigado, Filipine. Apesar da minha pouca idade, quando eu comecei a trabalhar em 2000, no mundo das ONGs, eu trabalhava numa organização de crianças de rua e os grandes financiadores eram ingleses, né? Assim, é uma tradição, é muito bom ver que isso continua. Ilana, olha, eu fico emocionado pelo seu filho, meus parabéns, eu acho que deve dar um orgulho danado realmente. E, Luciano, o que você tem feito é
parece pequeno, mas se a gente olhar para o futuro, isso vai fazer uma diferença enorme. Antes de passar para as perguntas, eu vou aqui usar 2 minutos do nosso tempo só para explicar por que eu estou aqui nessa mesa, né? A Samambaia Filantropias, ela foi criada pelo Guilherme César Coelho e a gente atua em 3 grandes blocos de financiamento. O primeiro é a cultura, que a gente acha que é fundamental. Então, a gente ajuda algumas instituições no Rio de Janeiro, e bem díspares, né? Que a gente apoia a Cinemateca do MAN e, ao mesmo tempo, a gente é financiador do Galpão Bela Maré, dentro de uma comunidade, né? Que precisa muito de cultura. A nossa segunda linha, que parece tá totalmente desfocada do universo da filantropia, é a reforma tributária. Nós trabalhamos financiando estudos sobre reforma tributária há quase 2 anos. É o nosso maior investimento. E hoje, para a nossa surpresa, muitos dos pesquisadores que passaram pela Samambaia Filantropias, que fizeram pesquisa conosco, estão no governo federal, né, ajudando o Bernard Api e outras pessoas, né, a promover essa reforma que a gente acredita que vai transformar o Brasil num lugar mais justo, né? E a terceira linha de atuação é a linha de liberdade de expressão e diálogo, né? E aí a gente trabalha com... se vocês abrirem a bolsa, quem tem a bolsa à mão aí, se vocês puxarem essa revista, a Stanford Social Innovation Review, é uma iniciativa da Samambaia Filantropias, tá? Nós somos um dos idealizadores, junto com a Fundação José Luiz Egídio Setúbal, que o Marcos Paulo está aqui. Então, assim, a gente puxa várias coisas. E nessa área de liberdade de expressão, nós criamos, junto com outras organizações, o Mobile, uma plataforma, né, para os artistas denunciarem casos de censura. O Mobile é o Movimento Brasileiro pela Liberdade de Expressão. Então, assim, a Samambaia, ela trabalha com diversos assuntos que parecem estranhos para o mundo da filantropia, né? É uma coisa meio... Olha, mas quando eu falo assim, eu trabalho com reforma tributária. Mas como assim? Filantropia familiar? Falando assim, reforma tributária. E, assim, não é um tema descolado da primeira mesa. Eu acho que isso a gente tem que deixar claro, porque a gente tem um pensamento, acho que nós todos aqui temos um pensamento um pouco, as nossas organizações, no caso, mais estratégico. O resultado pode vir a médio e longo prazo, mas ele está associado com o que nós ouvimos mais cedo, porque na primeira mesa é preciso saciar a fome das pessoas, mas a gente não quer que a Gisele fique, por exemplo, dando comida, pensando em combater a fome em 2050. Talvez, com uma reforma tributária justa, essas pessoas não precisem mais, né? Então, eu queria contar essa pequena história para vocês, antes da gente dar prosseguimento. Luciano, eu queria te ouvir um pouco mais sobre o teu trabalho, né? Eu acho que a gente está curioso aí para ouvir um pouco mais sobre o Liberta. Bom, eu posso falar horas aqui sobre o Liberta, né? Mas acho que não é o caso. Queria dizer o seguinte, que é muito difícil trabalhar com esse tema, porque é um tema feio. Sabe tema feio? Tema feio. Alguma empresa quer ter a sua marca conectada à violência sexual infantil? Vou contar um caso para vocês, rapidinho. A gente teve patrocínio, depois da pandemia, a gente fez máscaras para os alunos das escolas públicas de São Paulo, escrito "Não se cale", que era justamente para a denúncia das violências. Teve uma diminuição muito grande do registro de violência sexual durante a pandemia, no momento do lockdown, porque a escola é um espaço muito importante de denúncia e as crianças não iam para a escola. Então, a gente fez as máscaras lindas, a gente conseguiu o patrocínio de 2 empresas. A gente doou para o Estado de São Paulo e houve uma autorização para que se colocasse dentro da máscara o nome da empresa que patrocinou. Nenhuma das 2 quiseram. Vocês já viram alguma empresa patrocinar algo e não querer o nome lá? Então, é sobre isso. Mas a minha esperança, Luciana, é a seguinte: há 35 anos atrás, ninguém falava sobre violência contra a mulher. Era um assunto feio. E a característica é a mesma. É feio porque é uma violência intrafamiliar, porque é uma violência doméstica, porque é um assunto que as pessoas não se metem, e porque é coisa de mulher preta periférica, não era de mulher rica. Eu, em 5 anos de delegado de polícia, nunca registrei uma violência de mulher rica. Hoje a gente sabe que essa violência está em todos os espaços. A violência sexual infantil é igual. É intrafamiliar, é silenciada, está em todas as classes sociais, acreditem ou não, com consequências diferentes, dependendo da classe social. Se eu te pedir um favor, gostaria que você aproveitasse o restante do tempo que você tem, 1, 2 minutos, falasse um pouco também do movimento Bem Maior,
Sim, claro. Bom, eu sou conselheira também do Conselho Administrativo do Movimento Bem Maior, que também foi um movimento muito ousado, é um movimento muito ousado de incremento à filantropia. E acho que a ousadia dele está justamente no fato de que cada um dos associados, e aí a gente tem o Rubens Menin, o Eugênio Mataro, o Eli Horn, que foi, na verdade, também idealizador desse movimento, entre outros tantos, que hoje estão juntos bem maior, cada um tem os seus trabalhos, mas eles resolveram se unir para juntos fazer um incremento da filantropia, dando exemplo dessa possibilidade de unir esforços, né? Eu acho que a grande beleza do bem maior são nomes tão potentes da filantropia unidos num determinado movimento, que é um instituto presidido pela Carola Matarazzo, e que faz tão bem isso, né? Eles captam recurso e distribuem em duas frentes, que também acho que é bem interessante e bem ousado. Um é de grandes projetos transformadores do Brasil. Então, são os grandes projetos já consolidados, projetos de educação, de saúde, que já têm um poder imenso e que podem ser fortalecidos. Mas o outro viés é justamente os pequenos trabalhos realizados no Brasil. A gente faz um edital convidando pessoas, inclusive pode ser só uma pessoa física, que tem uma creche ali que cuida de 50 crianças e que precisa de um suporte, tanto de gestão quanto financeiro. Então, são pequenas iniciativas espalhadas pelo Brasil inteiro, que são também olhadas pelo bem maior. Obrigado, Luciano. Quero até te agradecer que agora o Movimento Bem Maior está com a gente na Stanford. Então, muito obrigado por ter acreditado aí na nossa ideia e entrado com a gente. Ilana, eu acredito que lá no Amazonas tenha um problema que acontece em diversas áreas no Brasil, que é a centralização de recursos, né? O recurso no Brasil está muito preso ao sul-sudeste. Como é trabalhar no Amazonas com essa escassez? Quando você vai procurar um parceiro, como é que está? Você está conseguindo vencer essa dificuldade? Me conta um pouco mais sobre isso. Bom, esse é um desafio recorrente. São poucas famílias atuantes no Amazonas, mas hoje a Amazônia vive, eu acho que um momento de um olhar mais empático e carinhoso. Então, tem muitas organizações de fora do Amazonas tentando fazer boas práticas. E eu acho que esse olhar da contribuição, de ninguém querer fazer nada sozinho, ele está cada vez mais colaborativo. Então, assim, recentemente, nós tivemos duas iniciativas, uma com a Gastromotiva, que é uma ONG do Rio de Janeiro, o Davi Hertz, tem um trabalho bastante grande e fez um trabalho, está fazendo, ao longo de 3 anos, de cozinhas solidárias em comunidades ribeirinhas e no Parque das Tribos, que é uma comunidade indígena, e também no interior, no Rio Urupadi, perto de Maués, fazendo um trabalho com a questão da segurança alimentar. Em algumas épocas do ano, nesse lugar perto de Maués, tem a questão do defeso, onde você tem menos oportunidade de pesca. Então, como é que você alimenta essa população com proteína? Então, está trazendo, junto com a Universidade Federal do Estado do Amazonas, do Núcleo Socioambiental, como trabalhar essas questões dentro da comunidade para que elas tirem o problema da segurança alimentar. Então, é uma parceria aqui que você vê da Universidade Federal do Amazonas, a Bemol apoia o projeto, junto com a Gastromotiva. Então, você tem aqui várias iniciativas e eu acho que esse é um movimento que tem acontecido com recorrência. Nós somos uma família empreendedora, então valorizamos também bastante a questão do empreendedorismo. E as lideranças femininas na região norte ainda são poucos ou pouco treinadas para acreditar que elas podem ser lideranças muito fortes. Então, também fizemos um trabalho recente com a Rede Mulher Empreendedora, que fez um trabalho que chama Empreende Mana. Mana é a forma carinhosa como os amazonenses chamam a colega do lado. Então, nós fizemos um projeto com as nossas clientes que tinham negócios formais pequenos e que queriam crescer. Então, tem uma série de iniciativas que eu acredito que estão conseguindo serem construídos em parceria com diversas instituições, o que faz com que isso seja enrobustecido. Porque quando você faz sozinho, você tem uma limitação de recurso, de tempo e de engajamento. Então, dessa forma, eu acredito que tenha um olhar mais amplo. E eu aproveito aqui esse momento para convidar as pessoas a conhecerem a Amazônia. Existe muita coisa interessante, muito projeto bom
acontecendo, e aí a importância da ciência, né? A bioeconomia está aí, poucos investidores ainda, mas é um negócio que tem um potencial enorme. Então, é preciso que o Brasil olhe a Amazônia com empatia, de acreditar que a Amazônia tem um potencial não só ambiental, mas também econômico, que pode trazer muitos frutos para o Brasil. Obrigado, Ilana. Filippine, como eu comentei aqui, em 2000, eu comecei a ouvir no mundo das ONGs que os grandes financiadores internacionais iriam embora do Brasil, porque eles viam o Brasil como um país rico e desigual. Havia dinheiro dentro do Brasil para se investir em causas sociais. E, em 2004, eu comecei a vivenciar isso numa grande organização que começou a perder funcionários, pesquisas, por conta da saída do dinheiro de organizações internacionais. Mas esse movimento parece que ele mudou. Acho que o pensamento mudou e as organizações internacionais viram que elas podem continuar no Brasil, apesar de nós termos recursos, e trabalharmos em parceria. Muitas organizações voltaram a financiar projetos no Brasil. Eu te pergunto, o que as organizações brasileiras precisam estar atentas, o que elas precisam fazer para conseguir essas parcerias internacionais com os grandes financiadores? Obrigado, é um ponto bem importante. Uma das coisas que precisamos prestar atenção é que, mesmo que estejamos vendo muito capital que está sendo utilizado ali para filantropia ou associada a isso está aumentando globalmente, mas a quantidade que está sendo distribuída através das fronteiras está diminuindo. E isso dá medo, especialmente quando estamos falando de globalização. E tem vários fatores que contribuem para esse ambiente que permite a filantropia. Com relação à sociedade civil, às organizações, do jeito que eu vejo, tem 3 coisas que vocês precisam focar e saber para ter acesso a esses doadores internacionais. Em primeiro lugar, é entender o ambiente regulatório do país, onde os doadores estão locados. Cada país tem incentivos diferentes, tributários, tem regulamentação diferente. Então, não é tão simples quanto simplesmente chegar a um doador e pedir dinheiro. Você vai ter limitações ou fatores que permitem isso. E aí que as parcerias são importantes com os intermediários também. Você tem alguém que pode te ajudar a navegar essas águas, porque isso é muito importante, porque vai te ajudar a entender que realmente eles vão doar para a organização. Então, são veículos que podem te ajudar a acessar esses fundos. Por exemplo, na Cath America, nós temos um fundo de amigos que permitem que as empresas internacionais façam essas doações nos Estados Unidos. Então, nós pegamos todo esse custo administrativo. O segundo é entender a motivação dos doadores que você está tentando chegar. E o que nós percebemos é que a cultura de dar, na verdade, está relacionada ao país do qual o doador vem, e não o país onde eles estão vivendo necessariamente. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tentar estimular a diáspora brasileira para contribuir de acordo com as necessidades que existem no Brasil. E depois, em terceiro lugar, durante esse tempo, o mundo tem tanta turbulência, tantos desastres, tantas necessidades urgentes, e os doadores, se for um indivíduo, uma família, uma corporação, eles estão sendo vistos de maneiras diferentes, eles estão sendo abordados de maneiras diferentes. Nós vemos isso com os nossos próprios clientes, onde as pessoas estão desensibilizadas a essas urgências, porque é uma demanda constante. Então, você precisa entender como
você é único, como você está trazendo esse conhecimento local, essa solução que vai ajudar, e se eles investirem em vocês, você vai conseguir lidar com o problema, e realmente você precisa articular muito bem, e em vez de focar no impacto que é medido e de formas muito diferentes, é uma conversa completamente diferente, vocês precisam focar nos resultados, o que nós estamos vendo em relação. Nós temos diretamente a conversa, não é? E temos essa interação humana, vamos dizer assim. Em segundo lugar, qual que é o seu resultado? Então, com o que eles vão contribuir, como é que isso vai ajudar? E também esse output secundário, esse resultado secundário. E não tenha medo de pedir um financiamento irrestrito. Não fique com medo de falar o que você realmente precisa. Esse poder na filantropia está mudando e essa doação, esse comprometimento de doação precisa mudar. E não são só os doadores que precisam mudar isso. As organizações de sociedade civil também precisam pedir o que elas precisam. E os intermediários como a CAF, nós temos prazer em ajudar essa conversa. Pessoal, nós temos ainda um tempo e vamos partir para as perguntas. Quem vai ser o primeiro, por favor? Peço que a pergunta seja sucinta, para a gente ter tempo para os nossos convidados responderem. Alguém? Aqui. Perdão. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Ricardo Anderauso, eu estou aqui representando a Manauara Associação Comunitária, que foi uma organização criada dentro do programa Transformando o Território do IDES. E eu queria colocar para a Ilana a seguinte questão. A gente sabe que tem dados que mais de $1 bilhão por ano são destinados a organizações sociais ou ao governo para trabalhos na Amazônia, sempre voltados para a floresta amazônica, comunidades extrativistas, ribeirinhas, etc. Por outro lado, mesmo as maiores organizações sociais do Brasil que operam nesse território não conseguem captar recursos para trabalhos dentro da cidade de Manaus. Uma cidade... Perdão? Uma cidade grande, com mais de 2 milhões de habitantes, e que passa, nesse cenário de reforma tributária, por uma sombra de repente, perder recursos que vêm sendo responsáveis pelo crescimento da cidade. Eu queria saber qual é a tua visão dessa aparente dicotomia entre a Amazônia e a cidade de Manaus, que é tão carente. Bom, vou tentar responder, não é uma pergunta muito simples. Eu acredito que a maioria das pessoas tenha esse olhar da floresta, como eu falei, de cima, e essa noção de preservação como uma solução de um problema, não só para o Brasil, mas uma política para o mundo. Então, sentem bastante a necessidade de falar na questão da proteção ambiental, e, por isso, muitos desses recursos vão para a floresta. A cidade vive realmente um momento difícil com o questionamento da Zona Franca de Manaus, que hoje a maior parte da economia gira em torno do distrito industrial e tem tentado se reinventar. Inclusive, o Mariano está aqui, depois pode fazer um pouco contar da AMAIS e do quanto tem trazido, através do PPA, projetos de bioeconomia para tentar fortalecer como uma nova forma de trazer recursos para a cidade, mas também para a floresta, desenvolvendo quem está lá dentro. Agora, os problemas da cidade são iguais de qualquer cidade grande, né? Os problemas que a Luciana contou, bastante comuns na cidade, muita violência contra a mulher. Acho que o Amazonas tem um dos maiores índices conhecidos sobre o tema, e luta muito com a questão da economia para tentar manter a Zona Franca enquanto tenta desenvolver uma nova matriz econômica. E aí, enquanto isso, vai tentando, de todas as formas, reter talentos também, porque muitos dos talentos acabam preocupados com o futuro da região e acabam saindo, o que acaba empobrecendo ainda mais a região. Não sei se eu consegui te responder, mas... Obrigado, Ilana. Próximo.
Bom dia. Meu nome é Helena Monteiro, eu sou diretora do escritório da Universidade de Harvard, no Brasil. Eu tenho uma pergunta que é mais um comentário, mas queria ouvir as reações, inclusive sua, Luciano. Na minha experiência de hoje, né, onde eu estou inserida, o que eu vejo é a desigualdade do Brasil se expressa também no setor de filantropia familiar, em que, para algumas causas, há muito recurso, muito fácil, muito rápido, há uma concentração de disponibilidade de doar e de recursos e de doadores que se veem e se reconhecem e apoiam causas, não é? Eu vejo esse painel, e aí faço aqui um parênteses para agradecer o IDES, porque é um painel ousado, onde traz diferentes perspectivas e olhares, mas eu acho que ainda a foto do Brasil, do setor filantrópico, é essa concentração. Queria ver se vocês sentem isso também, essa concentração, e o que a gente pode fazer para, enfim, lidar com isso, né? Desconcentrar um pouco esse setor filantrópico, dos doadores darem entre eles, ou para as mesmas causas, ou com muita facilidade para alguns nomes, ou organizações, ou representações, enfim. E um outro comentário que eu sinto falta, e queria ouvir de vocês, eu continuo sentindo falta de dados da filantropia familiar, das doações, de como e quando. Ontem, na reunião dos territórios, lá Transformando Territórios, a gente discutindo o ICOM, e uma das riquezas que eu vejo do ICOM é o mapeamento, de conhecer a comunidade, saber quais são as necessidades, quantos são, do que se trata, o que temos, quanto temos, e eu acho que ainda falta isso para um Brasil e principalmente para esse setor. Então, queria ouvir a reação de vocês com relação a isso. Obrigada. Eu que agradeço. Vou pedir, então, a Ilana para começar respondendo, depois a Luciana, depois a Filipine. Já dando nas palavras finais, aí vocês têm 1 minuto, por favor. Bom, eu creio que a maior dificuldade seja a questão da confiança e de lideranças inspiradoras. Então, acaba indo muito recurso para o mesmo lugar, porque muitas vezes falta confiança, falta governança, falta transparência. Então, por exemplo, no Amazonas, quando você vai olhar para algumas instituições, muitas vezes você tem receio de colocar o capital filantrópico de uma família empresária nessas instituições. Então, talvez por isso, muito do mesmo. E aí acho que existe um trabalho aqui de fazer com que essas instituições fortaleçam suas governanças, os seus dados, essa transparência para poder atrair para diferentes causas. Bom, rapidinho, aqui é muito difícil, 1 minuto, mas eu vou dizer o seguinte, na causa da violência sexual infantil, acho que existe um não enxergar da sociedade. Por que não tem investimento nessa questão? Porque é uma questão muito triste e dura, mas pontual, residual, é um caso de polícia. E não é. Então, acho que o esforço que o Liberta tem feito, inclusive com uma parceria muito grande com a Folha de São Paulo, é produzir matérias mostrando o seguinte: é uma dor individual a violência sexual? Claro que é uma dor individual, mas ela tem uma consequência social coletiva. Porque eu não estou falando de uma dor individual de uma pessoa, 2 pessoas, eu estou falando de milhares e milhões de crianças e adolescentes que têm toda a sua vida prejudicada futura, muitas vezes, por uma violência que ocorre na infância. Então, acho que o esforço, no caso da violência sexual infantil, não tem mesmo investimento. Mas as pessoas não entenderam ainda qual é a consequência que todos nós sofremos como sociedade, inclusive da violência contra a mulher, que hoje é uma estrela da pauta, né? E da filantropia. Acho que é isso, é fazer esse esforço. E aí entram os dados, sim, Lana, muito importantes. Uma coisa que nós precisamos olhar, que as famílias precisam olhar, sim, existe uma concentração de fundos, nós vemos isso no Reino Unido, nos Estados Unidos, assim como a Harvard Education, por exemplo. Mas com a introdução de novos veículos de doação, por exemplo, os veículos de conhecimento de doações e a inclusão da próxima geração também, isso está criando uma mudança e nós precisamos focar nisso. Em momentos de criar essa confiança com a filantropia e com organizações locais, esses fundos de doação, eles podem assumir essa responsabilidade, essa carga administrativa para a filantropia familiar. Então, precisamos fazer mais em relação a mudar esse comportamento de doação, educando os doadores
doadores e as famílias sobre as formas diferentes que eles as podem doar e também os mecanismos diferentes que podem ajudar nisso. E os dados são muito importantes e é por isso que parcerias com organizações como a CAF e a IDES, eles podem ajudar a coletar esses dados para nós informarmos as pessoas e ver como as pessoas estão dando e mudar isso. Eu vou falar para você o seguinte, quando nós fizemos o nosso projeto de uma transformação tributária para um país mais justo, nós entramos sozinhos, como financiadores. Nós vamos continuar agora num projeto ainda maior e não temos parceiro. A gente pega um percentual do nosso orçamento anual e investe porque a gente acredita. Tem causas que a gente consegue parceiro muito mais fácil, de uma forma facílima. Mas uma transformação tributária. Chega, olha, eu quero te chamar para dividir um projeto comigo. Ele é uma transformação tributária para um país mais justo. Não, obrigado. Mas o que vocês vão fazer? Você está falando de quê? Então, assim, é complicado, né? Eu acho assim, e essa concentração de recursos no Sul-Sudeste, ela é muito prejudicial ao país, né? Ela é muito prejudicial. E assim, ainda tem essas organizações precisam também se adaptar às novas organizações que estão chegando, né? Há um excesso de zelo, que tem que ter zelo com recursos, porque eu quero ver os resultados, mas eu não preciso ficar pedindo nota fiscal de tudo, né? Algumas organizações dificultam a prestação de contas de organizações menores que ela quer financiar. Ainda tem esse detalhe. Então, assim, é difícil você achar parceiros para algumas iniciativas. Quando você acha o teu parceiro tem um modus operandi diferente do seu, que ele quer nota de tudo, e a gente não tem esse hábito, a gente quer que o nosso parceiro faça aquilo que ele bem entender, mas que ele faça a diferença. Então, assim, está muito concentrado no Sul-Sudeste. E, para encerrar, eu queria agradecer aqui a ousadia, né, do IDES, que botou nessa mesa 3 mulheres e um homem negro, e dizer que não tem ousadia maior para mim do que 3 mulheres querendo fazer a diferença na marra, porque mulher tem que fazer na marra, num mundo machista. Isso é ser ousado. Meus parabéns. Obrigado, pessoal.